A propriedade Position permite alterar o modo como os elementos são posicionados no HTML. Você sabe utilizá-la corretamente? Nesse vídeo eu vou te ensinar a trabalhar com essa propriedade super importante para que você possa dar o próximo passo no desenvolvimento front-end. Vou abrir aqui, como de costume, o nosso navegador, tá aqui, e também o nosso editor de texto, né? Vou abrir a nossa pasta, onde a gente vem adicionando os exemplos, né? Aqui dentro de documentos, HTML. Quero dar um recado rápido aqui, se você está achando isso aqui estranho, ou não está entendendo o que está acontecendo aqui, ou quer acompanhar, quer chegar onde chegamos aqui, com o conhecimento que aplicamos aqui no YouTube, a gente vem fazendo de forma gradativa cada assunto fundamental aí para o desenvolvimento front-end básico, beleza? Então a gente tem vídeo que a gente fez e chegou até aqui onde a gente chegou. Aprendemos sobre formulários, aprendemos também sobre tabelas, listas, títulos, enfim. Um monte de coisa aí a gente conseguiu ver no decorrer dessas aulas e vale a pena dar uma olhada aí na sequência completa para você chegar aqui onde a gente está, beleza? Só dar uma ajeitadinha aqui. Outro ponto importante é que se você quiser acompanhar o código que eu estou fazendo aqui, fazer download dele e acompanhar junto com o seu, esse código aqui está no repositório lá do GitHub da TreinaWeb. Inclusive, vou pedir para deixar o link aqui na descrição para facilitar se você quiser fazer download ou dar uma consultada, enfim, o que for preciso aí, beleza? Então vamos lá. Aqui nesse vídeo nós não vamos abordar todos os tipos de position, tá? Nós vamos ver alguns dos mais principais, mas lá na plataforma nós temos um curso dedicado a posicionamento de elementos, tá? Tá bem bacana, bem completo, do início ao fim, todos os assuntos que merecem ter nossa atenção e precisam ser abordados, está sendo abordado lá, tá? Então vale a pena ir lá na nossa plataforma para conferir esse curso. Mas vamos ter uma noção aqui do que está acontecendo, né? Primeiramente, antes de colocar qualquer código, todos os elementos que estão aqui dispostos na tela, eles possuem o tipo de position static. Esse é o padrão. Position static é a mesma coisa do que você não declarar nada, porque todos os elementos já têm esse tipo de comportamento, né? Vamos testar aqui. Deixa eu vincular, né? Eu vou pegar aqui o nosso index e arrastar para a barra de endereços, apertar Enter e estamos aqui. Vamos pegar aqui a nossa tabela e vamos testar isso do position static. Vou vir aqui no CSS, a gente tem aqui a estilização da tabela, né? E vou colocar aqui, ó, position static. Maravilha. Se eu atualizo, ó, veja que nada acontece, mesmo aplicando o position static, porque ele já tem essa configuração por padrão, beleza? Então essa aí a gente risca da nossa lista, porque a gente já sabe qual é o comportamento do position static. Cada elemento que você adiciona vai gerando um abaixo do outro. Tranquilo, sem novidade. Vamos seguir aqui, eu vou dar um bom espaçamento. E o que eu vou fazer? Vamos ver o position relative. E vamos ver também o position absolute, né? E, opa. Absolute, quase não sai aqui, né? Que é o que o pessoal mais acaba ficando com dúvida, é como a gente trabalha com esses dois caras aqui. E é o que a gente vai focar hoje, beleza? Aqui eu vou criar uma nova classe, que é onde eu vou adicionar elementos com positions diferentes dentro. Ou seja, eu quero fazer um quadradão para a gente adicionar elemento dentro e acabar vendo como é que eles estão ficando. Então vamos lá. Vou adicionar aqui um background color. Pode ser esse aqui, porque eu vou pegar aqui a paleta de cores, ó. Vou selecionar um azul aqui bem tranquilo. Aqui, ó. Preciso colocar também uma altura, né? Que é um elemento que vai receber outros. Então, vou adicionar aqui uma altura de 400 pixels, tá bom já. E uma borda para a gente limitar esse cara aqui, né? Para a gente ver até onde ele chega. Então, eu vou colocar aqui, ó, solid, 1 pixel, da cor preta, black. Maravilha.
E vamos criar esse carinha aqui embaixo. H2, tipos de position, maravilha. E aqui eu vou criar a nossa div com a classe position, né? Que é essa aqui, ó. Beleza. Aqui dentro dela eu vou criar duas divs. A primeira, né, que a gente vai ver, é a relative, a mesma que a gente criou a classe lá no CSS. Bom, classe relative está aqui. Vamos ver antes como é que está ficando. Eu vou atualizar. Tá aqui o nosso elemento, né? Nossa manta azul aqui, fundo, essa div de fundo aqui, tipos de position, beleza. O relative, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as cores, apenas isso. Vou deixar a borda mesma e só a cor de fundo eu vou alterar. Vou colocar esse verdinho aqui, né? Vamos fazer o seguinte. Vou adicionar uma altura de 50 e fazer um quadradão aqui. E uma largura de 50 pixels também. Vamos atualizar. E está aqui o nosso quadrado, que é o Position Relative. Perfeito. A gente não alterou ainda. Então, ele está com Position Static. É exatamente o comportamento que a gente quer de um elemento com Position Static, né? Ele inicia sempre o mais para a ponta e o mais para o alto possível. É assim que eles ficam normalmente. Vamos alterar aqui, vamos colocar position relative. O que acontece aqui? Ó, eu vou atualizar e vejo que ele não vai ter mudança. Por quê? Quando a gente adiciona um elemento com position relative, ele não altera por si só o comportamento. A gente precisa dizer para o CSS onde queremos posicionar esse elemento. E a gente faz isso utilizando 4 propriedades que podemos trabalhar aqui em conjunto com esse tipo de position. Lembrando que o Position Static não aceita essas propriedades. Você pode colocar o valor que você quiser que não vai mudar em nada, tá? As propriedades são top, right, bottom e left. Ou seja, essas 4 propriedades que temos habilitadas aqui, nós podemos atribuir valores para jogar o elemento para um lado, para o outro, para cima ou para baixo, né? Vamos ver aqui um exemplo. Vou colocar para o top. Vou colocar 50 pixels para o top. Opa. 50 pixels. Vamos atualizar. Veja que interessante. Eu adicionei 50 pixels no top e o elemento desceu, né? Se a gente conseguisse medir aqui, ele desceu exatamente o tamanho dele mesmo, né? Ele desceu 50 pixels. Por quê? Quando a gente atribui algum valor aqui, né, nessas propriedades que nos foram habilitadas, eles, baseado na posição que ele está, ou seja, baseado, vou tirar aqui, 0, baseado nessa posição aqui, que é a posição natural dele, quantos pixels que eu vou atribuir na parte de cima? É exatamente o que eu fiz. Eu quero atribuir 50 pixels na parte de cima do meu elemento. Então, ele vai empurrar o elemento para baixo. Vamos entender assim que vai ficar mais fácil. Quando eu coloco uma propriedade, ele vai se mover para o lado oposto. Se eu coloco right, ele vai andar para a esquerda, no caso. Se eu coloco o top, ele vai andar para baixo, tá? Então aqui, se eu coloco top 50 pixels e left 50 pixels, ele vai para baixo e para a direita 50 pixels. É assim que funciona o position relative, exatamente dessa forma. Então aqui a gente já matou, não tem muito mistério, não é tão complicado assim, basta a gente entender como é que ele se comporta, fica muito mais fácil, né? Perfeito. E o position absolute? Vamos criar aqui a div do absolute. Class absolute. E aqui no CSS a gente começa estilizando. Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e só vou mudar a cor. Fica mais fácil. Arrumar aqui a indentação. Perfeito. E vamos colocar uma outra cor aqui. Vamos colocar esse lilás aqui, ó. Show de bola. Não alterei o position ainda, tá? Quando eu atualizo, ele está aqui no cantinho, porque a gente jogou o cara que estava aqui
aqui para esse canto. Mas olha que interessante, ele não veio para cá. Isso porque, independente de onde você joga ou empurra, movimenta o seu position relative, é como se ele ainda estivesse lá. Então, o navegador ele vai adicionar os próximos elementos abaixo, como se ele ainda estivesse no local. Apenas visualmente na tela ele está aqui, porém ele ocupa ainda o espaço dele natural. Isso é um position relativo, tá? Por isso que o absolute não foi lá para cima. Então vamos ver aqui o position absolute quando a gente altera como que ele se comporta. Position absolute. Opa. Maravilha. Vamos atualizar. Como da mesma forma do position relative, o position absolute também recebe aquelas propriedades que nós vimos, né? Top, right, bottom e left. A gente precisa atribuir algum valor para movimentar ele aqui. Mas uma característica foi bem sutil, não sei se vocês conseguiram perceber. Eu vou até dar um zoom legal aqui, ó. Quando a gente atribuiu o position absolute, ele automaticamente veio para frente, né? É como se essa sensação de profundidade tivesse sido movimentada, né? Eu vou até remover aqui. Vou comentar aqui só para não remover. Ó, aqui aparentemente está na frente, né? Inclusive, vamos jogar aqui um pouquinho para o lado. Vamos deixar só 30. Atualizar, ele vai voltar um pouquinho. Aqui, o verde, obviamente, está na frente, né? O relativo. Só que quando a gente trabalha com position absolute, ele automaticamente já vem para frente de todo mundo, tá? Para frente que eu digo, sentido à frente do usuário, tá? A gente pode alterar esse comportamento com o Z-Index, mas eu não vou entrar nesse assunto porque a aula ia ficar muito extensa e a gente aborda lá no curso, na plataforma, exatamente como é que funciona e opera o Z-Index dos elementos, tá? Então não vou entrar nisso, mas isso aqui a gente altera com o Z-Index, beleza? Então tranquilo, nós temos as mesmas propriedades aqui do position relative para a gente aplicar no absolute. Então vamos lá e vamos ver como é que ele se comporta. Vou colocar aqui top 0. Diferente, né, do relative, o position absolute ele se baseia na tela e não mais no elemento que o envolve, nem, né, nele mesmo. Porque o position relative ele é baseado nele mesmo. Se a gente coloca 0, ele vai continuar paradinho. Se a gente coloca 50 aqui em cima, ele empurra o elemento para baixo. O absolute não. Quando a gente coloca top 0, ele vai lá para o alto da tela. Atualizar aqui. Ele já até sumiu. Se a gente for aqui, ó, ele está lá no alto da tela. Justamente porque a gente obrigou esse elemento a ficar, a se distanciar da parte de cima, 0. Eu não quero nenhum espaço entre o elemento e o máximo que ele puder ficar no alto. Daí é o nome absolute. Ele ignora qualquer outro elemento em volta dele. Ele se baseia apenas na tela do computador, tá? Beleza, mas qual a utilidade, né, que a gente tem isso? Porque se ele não desce aqui junto, né, diferente de outros positions, que se a gente desce ele acompanha aqui, qual que seria a utilidade dele? Ele é muito útil quando ele trabalha em conjunto com outro tipo de position, como, por exemplo, o relative. O nosso elemento position sendo relative, o absolute se comporta de forma diferente. Vamos ver aqui como é ele alterando drasticamente o comportamento dele. Aqui no position, eu vou colocar na classe position, né? Pode ter ficado um pouco confuso ter escolhido o nome dessa classe position, né? Mas na classe position, eu vou colocar a propriedade position e vou atribuir aqui um relative, tá? E vamos atualizar. Olha que interessante, ele já sumiu dali. Lembre-se que ele está com top 0, tá? Quando a gente chegar lá no nosso elemento, olha que interessante, ele colou aqui na parte de cima. Por quê? Quando o absolute está aninhado, né, está dentro de algum elemento com position diferente de static, tá? Muito cuidado com isso. Não é só o relative que ele tem esse comportamento, é qualquer elemento diferente de static, tá? Então, quando ele tem um elemento pi diferente de static,
que é o caso aqui, que a gente forçou essa condição aqui, trocando por relative, ele vai se basear não mais na tela, mas sim no seu elemento pai. Então, o Position Absolute, a partir de agora, se torna extremamente útil para a gente manipular algumas imagens, fazer algumas estilizações, algumas mudanças no comportamento, porque agora a gente sabe, o elemento pai tem que ser diferente de static para o Absolute se basear nele. Então, a gente colou top 0. Se a gente colocar right 0, olha que interessante. Right 0. Cataliso, ele cola lá na outra ponta. Então, dessa forma, a gente consegue manipular com muito mais facilidade. Se a gente coloca aqui 10 pixels na parte de cima, ele vai só se afastar do elemento pai 10 pixels. Então, fica muito mais fácil para a gente trabalhar. E é dessa forma aqui que funciona, pelo menos esses principais tipos de positions diferentes que a gente pode trabalhar. Novamente, lá na plataforma o curso está bem completo. Dá para a gente aprender bastante sobre esse assunto, tá? E eu espero que vocês tenham entendido aqui as alterações de disposição dos elementos. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E aí, galera, gostaram desse conteúdo? Se você quer se especializar ainda mais no desenvolvimento front-end, a TreinaWeb é o lugar ideal para você. Se você ainda não conhece, somos uma escola especializada em formar desenvolvedores. Com mais de 15 anos de experiência no mercado, já formamos mais de 200 mil alunos. No nosso portal você irá encontrar formações completas sobre as principais linguagens e tecnologias utilizadas no mercado. Então, se você está começando agora ou quer evoluir na área, os nossos professores podem criar um plano de estudos ideal para você. Clique no link da descrição e aproveite a condição exclusiva que eu preparei para você. Bom, galera, então é isso. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e eu te vejo lá no portal.